roteador, para a gente poder configurar um roteador. Hoje eu estou aqui com um modelo da TP-Link, o WDR 4300. É aqueles de 3 antenas. Não é novo esse modelo, mas é um modelo mais potente, né? Ele já tem aquela rede de 5 GHz, né? Ele é um modelo mais avançado. Vamos ver aqui as especificações dele antes de mexer, né? Então, eu já pus ele aqui no site da TP-Link. Vamos lá. Datasheet. Datasheet? Acho que é o datasheet. Olha lá. Ele está todo em inglês o datasheet, mas vamos pegar o que importa para a gente. Ó, a primeira coisa que a gente vê aqui é a palavra gigabit. Alguém sabe o que é isso? Não. É aquela taxa de transferência que chega a 1000 megabytes por segundo. Então, por exemplo, se a gente tem uma internet de 300 mega, de 500 mega, a gente consegue, até 1 giga, né? A gente consegue utilizar essa internet na rede. Por quê? Porque esse roteador suporta a banda gigabit, né? Via cabo. Então, primeira coisa, via cabo ele suporta até 1 giga de transferência de dados. É muita coisa, tá, gente? É bem rápido. Tem alguns clientes que trabalham com giga. É outra brincadeira. Para a gente fazer um backup na rede, tudo. É muito bom para trabalhar. E aí ele está falando aqui que simultaneamente ele consegue trabalhar a 2.4 GHz em 300 MB por segundo e 5 GHz a 450 MB por segundo. Somando, certo? Aí ele dá os 750 MB da propaganda dele. Isso é importante, tá? Ele não é 750, ele é 300 mais 450, tá? Ele vem com 2 portas USB, que a gente pode plugar uma impressora, a gente pode plugar um servidor de dados, né? É bem legal essa questão aí das portas USB. Ele tem algumas coisas a ver com videogame aí, algumas especificações próprias para quem joga, né? Então é um modelo bom para quem joga. E aí ele tem aqui as especificações, ó. 4 portas gigabit LAN e uma porta WAN. Lembra que a gente falou que existe a rede LAN, que é a rede local, e a rede WAN, que é a rede da internet, né? A rede mundial, vamos dizer assim. E 2 portas USB. Ele tem aquele botão WPS que a gente falou ontem, que é de Wi-Fi, né? Para a gente poder sincronizar um dispositivo sem colocar a senha. Ele tem o botão de desligar e ligar o Wi-Fi. E ele tem o botão de ligar e desligar. Beleza. Vem com uma fonte. E ele tem o suporte a esses protocolos de Wi-Fi. Olha lá. Lembra que a gente viu ontem? A, B, G e N. Porém, ele não tem o suporte ao AC. Aquele que a gente tinha conversado ontem, que é o mais atual, né? E ele tem as antenas de banda dupla, né? Dual band. Tem as dimensões dele aí, não importa pra gente. Aqui as frequências, né? 2.4 e 5. A velocidade máxima, né? Que cada uma delas suporta. Aqui a sensibilidade do receptor também não importa tanto pra gente. Ele tem aqui as formas de segurança que ele tem, certo? Ele tem o WEP, ele tem o WPA, o WPA2 e o WPA2 PSK, né? E aí ele tem as funções aqui que ele tem. Tipo de WAN, dinâmica, estática, PPPoE, PPPTP. A gente vai ver tudo isso aqui hoje, tá? DHCP, ele tem servidor, cliente DHCP e reserva de endereço, aquilo que a gente tinha falado também ontem. Tem liberação de portas, tem mais algumas configurações aí, controle de paz,
controle de acesso, acesso remoto e tudo mais, né? Tem certificações, ele tem o suporte para vários sistemas operacionais, né? Tem o tempo, a temperatura dele, olha que legal, tem todas essas informações. E aí ele mostra aí o diagrama de como ele deve ser instalado. Então aqui a gente tem a internet, a gente liga ela por meio de um modem, né, por exemplo, né, que recebe essa internet e envia via cabo RJ para o nosso roteador, igual a gente estava falando ontem. E esse roteador ele vai enviar via cabo para os nossos dispositivos da nossa casa ou via Wi-Fi com 2.4 e 5 GHz, beleza? Então, internet manda para o roteador e o roteador distribui via cabo e via Wi-Fi. Essa é a função dele nesse momento aí, nesse diagrama, tá bom? E aí ele tem aí o que a gente pode plugar nas portas dele. Fala aí do USB, que pode ser plugado em impressora, pode ser plugado um servidor de arquivo. Fala dos computadores que podem ser conectados via Wi-Fi, né? Mostra a traseira dele que a gente vai ver ao vivo e acabou. É isso aí que mostra o datasheet dele. E mostra as principais configurações. Então, se você quiser comprar um roteador e está com alguma dúvida sobre alguma configuração, alguma necessidade para o seu trabalho, para sua casa, para a sua escola, você já sabe como descobrir as especificações corretas dele. Beleza? Bom, e aí a gente tem esse cara aqui. Vamos desembalar, fazer um unboxing, né? Deixa eu levar mais para trás o PC um pouco. Tem uma caixinha aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir trazer ele para trás. Ixi, eu nem sei se eu comecei a gravar. Deixa eu ver. Ah, já está gravando sim. Bom, deixa eu tirar aqui o acesso do conteúdo e vamos lá. Bom, aqui então, gente, estou abrindo aqui a caixinha do roteador. Estou me sentindo um youtuber, né? Fazendo um unboxing. Bom, aqui nós temos o menininho, né? Aquelas entradas lá que o site da TP-Link prometeu, olha lá. Ele tem as duas antenas, né? Que você pluga aqui. Aliás, 3 antenas, né? Tem uma no meio e uma em cada lateral. Ele tem as 4 portas LAN amarelas, gigabit, uma porta WAN gigabit, 2 portas USB, e aí ele tem alguns outros botõezinhos aqui. Primeiramente, esse daqui, ó, do lado da onde a gente conecta a fonte, ele tem o liga-desliga. Esse aqui todo mundo conhece. Do lado, ele tem um negócio chamado wireless on e wireless off, que a gente consegue desligar e ligar o wireless. Quando vem aquela tia chata que você não quer passar a senha do Wi-Fi, você vai lá e desliga, né? E aí não passa o Wi-Fi para ela. E aqui, do lado da antena, a gente tem um outro botãozinho, bem pequenininho, chamado WPS, que é aquele que a gente consegue compartilhar a senha sem precisar passar a senha, né? Foi para conectar aí, pediu para conectar, aperta o WPS, ele vai automaticamente, beleza? Bom, muito bem, muito bem. Gente, não veio o cabo de rede. Eu vou ter que arrumar um cabo de rede, mas tudo bem. Eu me viro. Bom, o que mais que veio aqui? Veio uma fonte, certo? Uma fonte normal de roteador. Essa fonte aqui, ela é 12 volts, né? 12 volts, 0,5 amperes, certo? A gente vai e liga ele aqui. Normalmente, gente, fonte de roteador é bivolt, tá? Então, plugou, colocou em qualquer tomada, 110 ou 220, não tem segredo. Ah, mas eu não vou plugar ainda não. Por quê? Porque eu tenho que colocar as 3 antenas.
Então eu tenho aqui uma antena, é da TP-Link essas antenas, tá? É um roteador usado que eu tinha lá na loja para vender, mas é um roteador top, né? Vou rodar aqui. E, por último, mas não menos importante, essa antena aqui. É isso aí. Eu só senti falta de um... Ah, não, tá certo. Junto com o botão WPS, gente, tá escrito Reset. Por quê? Porque se você der um toquinho só, ele funciona como WPS. E se você segurar por 30 segundos o botão, ele vai resetar, ou seja, reiniciar as configurações do nosso roteador. Eu vou ligar aqui na tomada. Se eu achar aqui os buracos dela. Liguei. Vou apertar o botão, senão ele não vai ligar, né? Claro. Beleza. Enquanto ele liga, gente. Aqui ele veio mais algumas informações aqui, que é o manual, o termo de garantia, mas pra gente hoje não vai ser necessário, porque nós todos somos peritos técnicos em informática, né? Deixa eu ir lá, enquanto ele liga aqui, deixa eu ir lá buscar o cabo de rede. Um minutinho. Cheguei, pessoal. Voltei. Vocês estão aí? Tô aqui, professor. Beleza. Aqui. Pensei que era aqui, mas é aqui. Bom, muito bem. Ele vem também, normalmente, com um cabo de rede, né? Um cabo pequeno, normalmente de 1,5 m, para a gente poder configurar. Bom, primeira coisa, a gente pluga o nosso cabo de rede na porta LAN, para poder configurar. Nunca na porta WAN, tá bom? E aí, vamos lá. Vamos para o nosso computador para ver e descobrirmos qual é o IP que está nesse roteador aí. Oxi. Entrou num site doido aqui, mas não tem nada a ver. Bom, primeira coisa, vamos descobrir. Primeira coisa, Windows R, CMD, e vamos mandar o comando ipconfig. Com esse A tela não comando tá a gente aparecendo, não. Oi? A tela não tá aparecendo.
Oh, desculpa. Foi agora? Ah, não, tá. Não, não foi. Você não tá vendo uma tela preta aqui, não? Não. Tá não, professor. Tá só aparecendo a sua tela e a do Guilherme aqui do lado aqui, ó. Do A áudio mesma dele. coisa. De novo. E agora? Opa. Agora sumiu sua imagem. Uma tela, mas nada da tela do computador. Só. Como se fosse um outro usuário, entendeu? Oxa. Como é que não resolve? Eu vou... Não, compartilhar conteúdo, incluir som não. Eu só quero compartilhar a minha tela. Agora Foi? Vocês estão vendo eu digitando aqui, ó, foi. ipconfig? Agora Beleza. foi, hein? Sim. Fechou. Então, gente, a gente dá o comando ipconfig, né? Deixa eu subir aqui para mostrar. Comando ipconfig, certo? Ele vai mostrar os meus adaptadores de rede e quais são os gateways que eles estão configurados, né? Então eu tenho aqui o 0.1 e o 15.1. O 15 a gente viu ontem, que é o nosso adaptador de rede sem fio, né? Que é um outro roteador. Mas o 0.1 é o nosso adaptador cabeado, né? Olha lá, adaptador Ethernet. Vamos para ele. E para a gente poder entrar nessa tela, deixa eu clicar aqui no meu usuário, a gente vai digitar esse IP. Então o IP que apareceu aqui é o 192.168.0.1. 192.168.0.1. A senha padrão, gente, é admin. Espera aí que meu mouse, meu teclado, às vezes dá umas falhadinhas. Admin. Beleza. Esse roteador, gente, já está configurado com uma rede. Olha lá, está na rede Paulo. Primeira coisa, quando a gente pega um roteador já configurado, se é um roteador residencial, a gente pode até resetar ele. Vamos fazer isso então. Então a gente pode resetar ele de duas formas. Pelo botão WPS, a gente vai, segura ele 30 segundos, as luzes vão piscar, certo? Mas se a gente já tem acesso a essa plataforma aqui, a esse site, que é o site de configuração dele, a gente pode muito bem vir aqui em System Tools e vir aqui, ó, Factory Default, né, que é padrões de fábrica. Vamos vir aqui e restaurar. Olha lá, qualquer configuração que você tenha feito será perdida para os padrões de fábrica. Você tem certeza? Sim. Vamos apertar OK e vamos aguardar. Quando ele voltar, a gente tenta alterar o idioma para português, tá? Percebe que a interface da TP-Link ela pode mudar de cor, ela pode mudar uns botões aqui, os outros ali, mas ela é bem intuitiva. Você já sabe mais ou menos onde é. Tudo que você precisa, né? Antigamente, gente, as operadoras elas entregavam dois aparelhos para gente, um modem e um roteador, ou somente um modem. E aí a gente tinha que comprar o roteador para poder compartilhar na nossa casa, né? Posteriormente, elas passaram, principalmente essas fibras aí, elas passaram a entregar para gente um modem e um roteador, obrigatoriamente, né? Para a gente poder ter Wi-Fi em casa e tudo mais. Hoje em dia,
as operadoras já entregam modem e roteador no mesmo aparelho, né? Ontem a gente estava falando sobre as fibras. A fibra lá em Ribeirão e aqui em Diadema, ela entregou um aparelho que entra a fibra e já sai as portas LAN para configuração, né? Da NET também né? Se eu não me engano. O que, professor? Desculpa. Um aparelho só, né? É um aparelho só. Então. E, na verdade, eles mandam os bem simples ainda. O meu aqui é um outro que já foi trocar, mas geralmente eles mandam bem simplesão mesmo. Então, exatamente. Bom, e aí, quando a gente quer fazer uma outra rede ou utilizar o nosso próprio aparelho como roteador, a gente usa um cara desse aqui. Então, não é que os roteadores foram extintos. A gente ainda pode utilizar o roteador da maneira que a gente quiser. Bom, então, gente, estamos com o roteador zerado, tá bom? Padrão de fábrica. Tudo isso daqui é configuração padrão para ele. A senha continua sendo admin, beleza? Deixa eu ver aqui no Quick Setup se ele já vai pedir. Não. Deixa eu só ver se ele tem a questão do idioma para facilitar a nossa vida. Se não, a gente vai no inglês mesmo fazer o quê? Não, acho que não tem não, hein? Esse aqui, ele é todo em inglês. É bom que a gente treina, né? Eu falo que na nossa área, se a gente não tem inglês, a gente tá faltando metade do nosso conhecimento, né? Então, esquece idioma inglês. Idioma português, desculpa. Bom, gente, vamos do zero então. Vamos com as palavras padrão aí americanas. Então, essa aqui é a primeira página. Eu não vou mostrar coisinha por coisinha, eu vou mostrar o que realmente a gente utiliza e o que a gente mexe no nosso roteador, tá, gente? Bom, essa aqui é a primeira página, certo? O que ele mostra aqui pra gente? Mostra a versão do firmware, né, desse roteador. Ele mostra a versão do hardware. Mostra o MAC address, né, que é aquele IP, endereço físico, endereço único do meu dispositivo. Ele mostra o meu IP da LAN. E mostra a minha máscara de subrede. Vocês lembram da máscara de subrede? Facinho, né? Fala aí, Guilherme. Sofremos um pouquinho, hein? Guilherme Como é, professor? Sofremos um pouquinho com a máscara de subrede. Ah, verdade, isso. Bom, e aí ele tem aqui o wireless 2.4 e o wireless 5 GHz, que é a rede sem fio, né? Aqui está desabilitada as duas. Por quê? Porque a gente ainda não configurou. Ele tem o nome das duas redes, tem a tecnologia, o modo que ela trabalha, AN, PGN, o canal que ela vai trabalhar, o endereço do canal, né? Widget. Depois a gente vai ver o widget, mas não é algo que a gente mexa. O MAC address de cada uma das placas de rede sem fio dele, né? E o WDS. Beleza. O in-one, aqui a gente vai configurar as informações que vêm da nossa operadora ou do nosso roteador anterior, do nosso roteador que vem antes desse daqui. Vocês vão entender. Temos os pacotes de entrada e os pacotes de saída. Em bytes e em pacotes, né? Tem um registro aqui embaixo. Por que toda hora ele fica fazendo isso? Porque ele está atualizando as informações. Ele quer ver o que está acontecendo, como que está funcionando, por que não está chegando, né? Bom, e aí vamos para o Quick Setup. O que é o Quick Setup? É uma tela rápida de configuração. É bem mais fácil a gente sempre utilizar o Quick Setup quando a gente vai fazer uma configuração do zero, né? Então aqui, vamos em Next. Quando a gente chega aqui no tipo de conexão WAN, ele vai perguntar para mim, você quer que eu detecte automaticamente
Você quer um IP dinâmico? Você quer um IP estático? Ou você quer um PPPoE? Qual a diferença desses daqui, gente? É o seguinte, pluguei meu modem aqui no meu roteador, certo? Qual a minha operadora? Ah, minha operadora é a Vivo. A Vivo tem uma forma de autenticação com o servidor dela. Qual que é a forma de autenticação padrão da Vivo? PPPoE, tá? Então, ela vai me fornecer um usuário e senha, e eu vou colocar aqui e vai autenticar a conexão. E o Static IP? É quando você tem um IP fixo que a operadora te fornece. Normalmente é para empresas. A operadora vai e fornece um IP, uma máscara de rede, um DNS e um gateway. Quer dizer, um gateway e um DNS. Para você configurar, né? E o dinâmico, né? Quando a gente tem a operadora NET, ela automaticamente descobre um IP para o nosso roteador. E esse é o IP do nosso roteador até ele reiniciar ou até a NET querer alterar esse IP depois de um tempo, né? Mas é um IP dinâmico, IP aleatório, né? Bem mais fácil de configurar dessa forma. Bom, como a gente não tem nenhum modem conectado aqui no nosso porta WAN, a gente vai simular aqui então. Então, se eu coloco o dinâmico, vamos dar um next aqui. Ele vai falar aqui sobre clone de MAC. Né? MAC clone is necessary for most... Então, o clone MAC é necessário para a maioria dos usuários usando o modem cabeado. É altamente recomendado que você faça isso no computador principal que está configurado o modem, né? Isso aqui, gente, não é normal. Provavelmente é porque não está plugado nenhum cabo aqui na porta WAN. A gente vai dar um no aqui. Isso não aparece normalmente quando a gente tem um modem atrás, né? E pronto, ele já está configurado como IP dinâmico, tá? Lá na página status, a gente consegue ver o IP que a NET forneceu para a gente, no caso. Existem outras operadoras que trabalham com IP dinâmico, tá? Só estou dando como exemplo a NET. Bom, beleza. IP estático. Quando a gente dá o next, o que ele vai pedir? Ele vai pedir o IP. Então a operadora foi e me forneceu aqui o IP 192.152.157, 124. A máscara de subrede 255.0.0.0. O gateway aí é 192.157.121. E o DNS 8888, por exemplo. Beleza? Ela forneceu, pronto, colocamos aqui e já está autenticada a internet, né? É uma forma de segurança mais voltada para empresas, né? E pronto, ele vai dar erro porque não existe cabo conectado na porta WAN. Voltamos. E por último, gente, a static é fixo, tá? Dynamic é dinâmico. E o PPPoE é a forma de autenticação por usuário e senha. Quando era vivo, na época lá, antigamente, a gente usava aquele assim, ó, internet@speed. Não sei se vocês chegaram a ver isso daí. speed.com.br. E a senha era internet. E pronto. Colocou usuário e senha, já era. Só dá o next. Ele está dando erro aqui, mas na verdade... olha lá, ele já vai configurar como se existisse esse usuário na minha rede. Mas na verdade ele não existe, né? Ele é só um exemplo. As fibras que a gente tem nas ruas aí, normalmente elas trabalham com PPPoE também, gente. E é o nome do cliente que é logado. Então, por exemplo, aqui vai logar com a rede Lucas, com usuário e senha Lucas, entendeu? E assim vai.
às vezes é o número do CPF da pessoa e tudo mais. Então existem essas 3 formas de conexão de porta WAN. Tá? Lembrando, gente, só para ilustrar novamente, eu e meu teclado. Olha lá. Então funciona assim. Aqui nós temos o nosso roteador, muito bonito, de 3 antenas da TP-Link, certo? Aqui nós temos a nossa televisão. O nosso laptop. Nosso computador de mesa, né, que é mais bonitinho. Nosso desktop. Temos o nosso celular. Tá bom? Então, aqui, roteador. Quem fornece pra gente a internet? Quem que é o nosso provedor de internet aqui? Vamos ver se minha nuvem vai ficar boa. Nossa, vai ficar muito ruim. Bom, se fosse numa lousa digital ia ser pior ainda, tá, gente? Então aqui vai ser a Vivo, no caso. Tá? Internet. A Vivo manda um aparelhinho chamado modem para minha casa. Seja ele com Wi-Fi ou sem, tá? E ela manda um cabeamento para minha casa, seja ele fibra ou cabo de telefone. Esse modem, ele recebe os dados da Vivo Internet e envia para o roteador. Gente, qual a função do roteador aqui? Distribuir. Confira o quê? Eu não entendi, Guilherme, o que falou aí, João. Distribuir, ele falou. Distribuir a internet, exatamente. Então, a minha internet vem para o meu modem. O meu modem faz a autenticação junto ao roteador com a minha operadora e distribui para todos os meus dispositivos por meio de Wi-Fi ou por meio de cabo, né? Eu posso passar um cabo aqui do meu roteador para minha televisão, por exemplo, né? Essa é a função do roteador: autenticar e distribuir, tá? Dentro desse roteador aqui, dos roteadores residenciais, a gente também tem o Access Point, que permite para a gente poder conectar no Wi-Fi, tá? Bom, beleza, autenticamos. A parte aqui do WAN, tudo certo, gente? Alguém não entendeu alguma coisa? Entendi. Não, por enquanto tá tranquilo, hein? Beleza. Então, fechou. Conectamos aqui. Vamos para a próxima parte. Eu vou colocar aqui no dinâmico. Vou avançar. Vou avançar novamente. E aí ele vai perguntar para mim. É a parte de dual band, né? Ou seja, de banda dupla de rede Wi-Fi. Aí ele vai perguntar para mim: você quer trabalhar com redes 2.4 GHz e 5 GHz com os protocolos A, B, G e N? Ou você quer somente 2.4 com BGN ou somente com 5 com A e N? Como a gente não tem nada a perder, a gente vai utilizar as duas juntas, né? Para poder... Ah, entendi. Para poder ativar as duas, o meu switch, né, o meu interruptor, ele tem que estar ligado. Então eu vim aqui no roteador e liguei.
Acho que a gente vai ter que voltar. Deixa eu voltar aqui uma tela e avançar novamente. Pronto, agora sim, ó. Agora eu consigo trabalhar com as duas redes sem fio. A, B, G e N. Beleza. E aí ele me pergunta, sobre a rede 2.4, como você quer chamá-la? Né? Qual que vai ser o network name dessa rede? O network name dessa rede vai ser... Fala o nome de uma rede aí, gente. É para nomear a rede? É. Sei lá, coloca o seu time. Que time você torce? Corinthians? São Paulo, né, meu? Trimundial, né? Trimundial, muito bem. Se meu teclado funcionar, minha rede vai ser Trimundial, os Eu caras. nem ligo pra futebol, gente. Tô nem aí. Eu também nem ligo, nem assisto esse negócio aí. Sou mais um UFC. Não é nem isso. Sou mais dinheiro no meu bolso, zoeira. Bom, então coloquei lá, Trimundial, o nome da minha rede. Qual a minha região? É importante isso daqui, gente, por conta de frequência Wi-Fi, tudo. É melhor a gente sempre colocar qual a nossa região. Vamos colocar aqui Brasil, beleza? O modo de operação que eu quero. BGN, BG, N, G ou B. Então eu quero que dispositivos de todas os protocolos trabalhem juntos, né? Trabalhem e acessem esse dispositivo. Então vamos ativar o BGN. Qual é o meu canal? A minha frequência de canal? 20 ou 40? Automático. Isso daqui sempre deixa automático. E o canal também deixa automático. A não ser que você tenha algum problema no seu Wi-Fi, você coloca um canal específico, tá? E aí aqui a senha, ó, ele não permite que eu coloque outro tipo de senha. Ele coloca desabilitar a senha, habilitar a senha WPA2 ou nenhuma mudança, né? Ele vai deixar uma senha padrão do próprio roteador. Vamos habilitar a senha WPA2, certo? Vamos colocar aqui uma senha. Qual vai ser a senha aí? O que vocês acham? Coloca o nome do cachorro. Qual é o nome do seu cachorro? Eu não tenho cachorro. Gato. O gato é o Tom. Vou colocar Tom é 10. Ó, com acento ainda. Vamos ver se vai. Às vezes não tem umas redes que deixa colocar. Tom é 10. Olha lá, não deixa. Vamos colocar aqui Tom gato. Gato 10. Tom gato 10 é a senha da minha rede. Beleza. Agora ele vai me perguntar quais são as configurações da rede 5 GHz. Certo? A mesma coisa, só que aí é melhor a gente ter duas redes diferentes para poder diferenciar. Então a gente vai colocar aqui Trimundial, ou melhor, Palmeiras NTEM Mundial. 5 GHz, né? Ô, professor. Oi. Mas aí nesse caso que ele disponibiliza 2.4, 2.5 e o 5, obrigatoriamente tem que se fazer nos dois, certo? Essa configuração? Sim, cada um deles tem uma rede separada. Ah, beleza. Dá para você colocar os dois com o mesmo nome, mas para poder diferenciar é interessante você colocar os dois, né? Separados, né? Os nomes. Correto. Beleza, aí a gente coloca aqui a região, Brasil. Aí ele pergunta, você quer trabalhar com a rede A, com a rede N ou com as duas? Vamos trabalhar com as duas redes. Canal deixa alto, frequência do canal deixa alto. E aí ele pergunta aqui de novo, vamos colocar a mesma senha, Tom Gato 10. E pronto. Acabou. Parabéns, o roteador está conectado na sua internet. Para mais detalhes de configuração, por favor, clique nos outros menus se necessário.
Vamos fazer o reboot dele e depois a gente continua com os outros menus. Tem que esperar ele terminar aí. Como a gente está no cabo, ele não vai desconectar nem nada. Se a gente tivesse no Wi-Fi, a gente ia ter que reconectar na nova rede. Deixa eu dar uma olhada aqui se a rede já está aparecendo. Ainda não. Por enquanto, nada. Bom, no computador já foi. No meu celular ainda não apareceram as redes. Nenhuma delas ainda. Ah, tá. Apareceu aqui agora. Apareceu aqui Trimundial e Palmeiras não tem Mundial. 5 GHz. E o meu celular, ele... Deixa eu só olhar aqui o que vocês estão olhando. E o meu celular, ele aparece o 5 na frente do Palmeiras. Ó. Aparece o 5 na frente. Vamos ver aqui no computador se aparece. Olha lá, Palmeiras não tem Mundial e Trimundial. Eu não vou conectar, senão vai cair a internet e a aula também vai cair. Mas o nosso roteador já está funcionando, certo? Bom, temos os dois wireless, eles estão enable, ou seja, estão ativados os dois, né? Os dois têm senhas. E vamos lá. Agora que a gente viu o Quick Setup, que é a forma mais fácil da gente configurar um roteador de forma simples, né? Vamos ver um pouco mais a fundo, mais avançado o nosso roteador. Primeira coisa, ele tem aqui a tela, as mesmas telas do Quick Setup, ele tem manualmente aqui, ó. A gente pode alterar aqui para Dynamic, para Static, para PPPoE, ou tem alguns outros 3 tipos aqui que eu nunca usei na minha vida. Principalmente porque ele está falando aqui, ó, Rússia, né? Quando eu fui para a Rússia, né? Mentira, nunca saí do Brasil. Então a gente tem essas formas de utilização aqui. O Dynamic, a gente tem o PPPoE, ó, ele vai só pedir usuário e senha. A gente tem o Static IP, né? A gente pode usar que a gente tiver disponível no na nossa operadora. E aí a gente vem para LAN. O que ele mostra aqui? Que IP que é esse aqui, gente? Esse é do nosso Getter, não é? Isso, que é o nosso roteador. É o IP referente ao roteador. E o que eu posso fazer aqui? Eu posso trocá-lo. Ao invés de ser 0.1, eu posso trocar ele para 1.1 ou 10.0.0.1. O que vai mudar quando eu altero ele aqui? Eu posso alterar minha máscara de rede, né? Vamos ver se vai dar certo essa máscara aqui, ó. E aqui ele tem a parte do IGMP, mas na verdade a gente sempre vai deixar Enable. Vamos salvar e ver o que dá. Ele vai reiniciar novamente. Toda vez que ele faz alguma configuração de grande escala, como essa, gente, ele vai reiniciar o roteador, tá? Rapidinho. Já vamos digitando aqui, ó, o IP novo. Fiquem tranquilos que se der algum problema, o que a gente pode fazer se der algum problema? Reseta. Reseta. Isso mesmo. Numa empresa, gente,
que tem várias configurações, várias coisas, é mais interessante a gente fazer um backup antes de resetar, antes de fazer uma alteração dessa. Tá? Eu vou mostrar para vocês como faz. Mas numa residência que não tem muito o que fazer de configuração, a gente pode resetar tranquilo. Acabou. Vamos entrar aqui, ó lá. Já pediu usuário e senha. Vamos ver o nosso ipconfig. O que deu? Olha lá. Qual que é o meu IP? 10.0.0.100. Minha máscara de subrede 255.0.0.0. E meu gateway 10.0.0.1. Beleza? Se eu quiser me adaptar a algum tipo de rede, a alguns dispositivos, eu posso só trocar o IP da LAN. Essa parte de MAC clone aqui é quando a gente quer fazer algum tipo de configuração específica. Não vamos passar por ela, tá? Dual Band Selection. Lembra que a gente passou por isso lá no Quick Setup? Né? É a seleção de Dual Band. Se a gente quer trabalhar com as duas bandas ou só com uma, ou 2.4 ou 5. E aí ele tem as duas configurações, tanto da 2.4 quanto da 5. Porém, ele aparece mais algumas informações interessantes aqui, ó. A gente pode utilizar o WDS, que é uma repetição de Wi-Fi, tá? Não, se a gente vier no survey aqui, ó, ele vai identificar as redes Wi-Fi que a gente tem. Vamos tentar fazer o WDS aqui. Ó, eu tenho essa rede aqui, ó, dj@dy. Vou me conectar. Ele já puxou todas as informações dessa rede. Eu só tenho que pôr a senha aqui. 1903, não, 19140314. Como vocês são de Carapicuíba, eu sei que vocês não vão vir aqui pegar essa senha. Mesmo se viesse também não tem problema. E vou pôr o salvar. Olha lá. Ele fala que o canal não pode ser tal, não sei o que lá. O que é isso daqui, gente? Quando a gente quer transformar o roteador num repetidor de sinal, né? Eu acho que é melhor eu não fazer porque pode cair a aula. Os dois entrar no mesmo IP e vai dar ruim, tá? Mas é só para mostrar para vocês uma outra configuração que é possível nos roteadores de maior capacidade. Ele consegue localizar a rede Wi-Fi que a gente quer repetir e repetir, tá? WPS. Se, por exemplo, a gente tem um outro dispositivo e a gente quer conectar via WPS, a gente pode somente apertar aqui, ó, add device, e ele vai apertar o WDS, o WPS, desculpa, do meu roteador, e eu posso conectar ele com outro dispositivo. É bem simples, você aperta o botão no roteador e vai lá e conecta no computador. E ele automaticamente pega as senhas, as configurações e tudo mais. Aqui eu consigo ativar ou desativar o WPS. Dizem que é muito perigoso deixar o WPS ativado, então a gente pode vir aqui e desativar. O que ele fala quando a gente desativa? As configurações do wireless só terão efeito quando você reiniciar, beleza? Tranquilo, por enquanto eu não quero aplicar elas. Wireless Security, a gente consegue alterar a autenticação aqui, ó. Aqui ele já aparece, ó lá, WPA, WPA2, WPA, WPA2 Enterprise e aparece o WEP, né? Então, no Quick Setup, ele só mostrava o WPA, WPA2. Porém, aqui no Security, a gente consegue alterar o tipo de criptografia, de senha que ele trabalha, né? Wireless MAC Filtering. Isso aqui a gente estava falando ontem, né? Vou passar rápido aqui, que é sobre a gente poder filtrar os endereços na rede por meio do MAC, né? Permitir apenas esses MACs ou bloquear apenas esses MACs, né? Wireless Advanced tem algumas configurações mais importantes aí do Wi-Fi que a gente não deve mexer. Vamos deixar por padrão.
E o Wireless Statistics, ele vai mostrar para a gente quais são os dispositivos conectados no Wi-Fi. Deixa eu conectar meu celular aqui para mostrar para vocês. Vou conectar no Trimundial. Tom Gato 10. Olha lá, apareceu um MAC address do meu celular. E o status dele e os pacotes recebidos, né, do meu roteador. No meu celular aqui já está falando que essa rede não tem internet. Por quê? Porque a gente não tem um WAN, né, para trabalhar. Beleza. Tranquilo. Vou desconectar aqui. E o Wireless 5G, gente, é a mesma coisa, porém, para o 5G. Vamos passar para frente. Esse roteador, ele tem uma outra configuração muito legal, que é a rede para visitante. Guest, gente, é visitante, né? Para quê? Vou fazer aquele churrasco lá em casa e a molecada vai tudo jogar aquele Free Fire padrão, né? Eu não quero deixar todo mundo na mesma rede, ocupando toda a minha banda de internet. Eu não quero deixar todo mundo para sempre conectado. O que eu vou fazer? Eu vou ativar minha rede de visitante 2.4 e 5 GHz, ou somente o 2.4, se eu quiser. Vamos deixar só o 2.4 agora, nesse momento. Eu só quero deixar disponível para eles no... Olha lá, não, vamos parte por parte, né? Vamos nomear aqui, então, convidado. É o nome da minha rede. Oh, meu Deus do céu. Convidado, beleza. Vamos colocar uma segurança, claro, porque tem que ter segurança de qualquer forma. A senha vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver se essa senha aí vai acatar, né? E aí ele fala assim, o tempo de acesso das pessoas vai ser por dia ou por tempo. Então eu posso permitir que as pessoas se conectem por no máximo 3 horas. Ou por no máximo 15 minutos, só para fazer um Pix para mim. Mais nada, né? Posso deixar? Professor? Diga. Acontece muito isso aí em shopping, né? Você fica conectado por alguns minutos, né? Eles não deixam você ficar na rede assim por X tempo. É só aquele tempo que determina. Exatamente. Eu também posso permitir somente para a molecada se conectar no domingo. Todo o tempo? Não. Somente no horário do churrasco, das 16 às 19, por exemplo. Só um exemplo, né? Ah, tá aqui. É 16:00 e 19:00, né? E vou salvar também. E ele vai falar lá embaixo o quê? As configurações para essa rede só terão tido efeito quando você reiniciar o seu roteador. Beleza. Aqui, gente, já é uma configuração adicional, que é o compartilhamento de armazenamento. Storage Sharing. Aqui você pode conectar um servidor de dados, um HD externo no seu roteador, para ele poder compartilhar a rede. Ainda existe isso? Bem pouco. É uma coisa ultrapassada que ninguém nunca usa, tá? Tanto que eu nunca mexi nisso, tá? E não vou passar para vocês porque não é algo que apresenta tanto hoje em dia. É mais fácil a gente fazer um servidor de dados, por exemplo. Beleza, gente. DHCP. O que é DHCP, gente? Alguém sabe? Não lembro, hein? Bateu um branquinho aqui. DHCP é protocolo. DHCP é o protocolo que nomeia, que vai dar um nome para cada computador que se conectar na minha rede. Tanto Wi-Fi quanto cabeada, né? Então, olha lá. Quando eu tenho o meu DHCP ativado, eu tenho que configurar um range de IP. Range de IP, o que é isso, gente? É um intervalo de IPs
para serem configurados na rede, né? Por exemplo, o IP de início 10.0.0.100, eu vou mudar para 10.0.0.200. E o IP de fim, eu vou mudar para 10.0.0. Qual que é o último IP disponível na rede? E aí? 254? 254. Então, quantos IPs eu tenho disponíveis aqui para conexão? 54. Não. 52. 55. Exatamente, 55. Essa é pegadinha mesmo. O default gateway, quer dizer, que é o meu roteador mesmo, né? Eu posso mudar o meu gateway, posso colocar um servidor, posso colocar um servidor de domínio aqui também, que aí já é um assunto mais para servidores, né? Para redes. Eu posso mudar o meu DNS padrão, que ele está pegando automático, eu posso mudar para o da Google, 8.8. E o meu outro 8.8.4.4. Eu sempre ponho esse, tá? Por padrão. Beleza, vamos salvar também. Ele vai falar, as configurações só terão efeitos quando o roteador reiniciar. Tranquilo. Aqui em DHCP Client List, ele vai mostrar todos os dispositivos que pegaram IP na minha rede. Ou seja, o meu computador, via cabo, e o meu celular, Redmi Note, tá vendo? Cada um deles foi designado um IP. Lembra que o range começava em 100? Aí, ó, um era 100, o outro é 101. Quando eu reiniciar o roteador, a gente vai ver o que vai acontecer. E o Address Reservation, ele serve para quê? Para mim colocar um IP específico para cada Mac. Eu vou pegar o Mac do meu celular agora. Vamos lá. O Mac do meu celular é o A4. 2 pontos. Opa. Se meu teclado ajudar, é claro. A4, 2 pontos. 4B, 2 D5, 2 pontos E7, 2 pontos F0, 2 pontos F4. Beleza. Qual IP que eu quero que pegue? Eu quero que ele vá no 10.0.0.199. Justamente antes do meu primeiro IP do meu range, né? Vamos ver se vai acontecer isso. E vamos salvar. Ah, é tracinho, desculpa, gente. Ao invés de 2 pontos aqui, a gente usa o tracinho. Cada marca, cada padrão usa um diferente, né? De café. Beleza. Save. A função não irá funcionar enquanto você não reiniciar o seu roteador. Então, o que acontece? Eu reservei para esse MAC address esse IP. Eu posso fazer isso para todos os computadores de uma rede, para eles não utilizarem o meu DHCP e somente os visitantes utilizarem, né? Posso deixar um IP fixo, né? Bem mais fácil. Bom, continuando aqui, USB Settings, aquilo que eu falei para vocês. A maioria dos roteadores não trabalha mais com isso, tá? Então não vamos focar nisso aqui não, vamos seguir jogo. Aqui em NAT, gente, essa configuração aqui não tem nem por que ela existir, porque o NAT é a função do roteador, que é aquela questão que eu falei para vocês, de discar, né? De autenticar com a nossa operadora. Em forwarding, gente, isso aqui é muito importante para vocês. Por quê? Vocês já precisaram liberar alguma porta do roteador na vida ou não? Não. Nunca precisou? Existe alguns programas, aplicativos, que a gente precisa liberar portas. Vocês já estudaram sobre protocolo, né? Ou não? Já. Já, Sim. né? Beleza. Então a gente precisa liberar alguns protocolos e os protocolos têm certas portas, certo? Então a gente pode vir aqui e vou colocar lá
Qual que é a porta de acesso remoto do Windows? 3389, né? 3389. Para qual IP que eu vou liberar? Eu vou liberar para o meu celular, só para a gente ilustrar, tá? 168, não, 192, ó. 10.0.0.199, tá? Qual que é o protocolo que eu vou utilizar? É protocolo TCP ou protocolo UDP? A porta 3389, ela é TCP, então eu vou liberar no TCP. E qual vai ser o status? Eu vou desabilitar ou ativar esse servidor virtual? Vou ativar, né? Esse protocolo. Se fosse uma porta comum, eu poderia vir aqui e colocar ela, né? POP3, NTP, HTTP. Essa, por exemplo, chama RDP, né? E vou salvar. Pronto. Já liberei a porta para mim. Existe porta, gente, para jogo, por exemplo, pro Counter-Strike. Se eu quisesse abrir um servidor de Counter-Strike, era só eu liberar uma porta específica do meu roteador para poder compartilhar com outras pessoas para poderem utilizar. Não o Counter-Strike novo, tá? O CS antigo, aquele 1.6. Não sei se vocês chegaram a jogar. É que eu sou mais idoso dos jogos. Já? Joguei na Lan House. Hein, professor? Na Lan House eles faziam isso daí, não é? Oi? Liberava na Lan House, eles faziam isso daí para liberar as portas para jogo, ou não? Não, porque é interno, né? É local. Quando é local, você não precisa liberar a porta. Agora, quando você tem que liberar uma porta para jogar com um amigo que não está na mesma rede que você, aí você precisa fazer isso daí. Entendeu? Um exemplo assim, vamos supor que se a gente fosse querer jogar junto, eu aqui, você aí, aí tinha que ser feito isso. Tinha que ser feito isso, exatamente. Tá. Isso não só pro CS, tá? Muitos jogos tinham essa necessidade. Warcraft, Tibia, Ragnarok e muitos outros, né, da época. Para poder criar um servidor, né? Não para você poder jogar. Então, quem tem que liberar a porta é o cara que é o servidor, tá? Não os jogadores, né? Entendeu? Bom, port trigger, tá? Normalmente ele é colocado como port trigger mesmo. Ele não tem muita tradução, não, que eu me lembre, tá? O que é o port trigger? Você consegue transferir uma porta para outra. Você consegue trocar as portas, né? Então, por exemplo, eu consigo transformar a porta 3389 na porta 3390, né? E aí ele pergunta aqui se é TCP, se é UDP, aqui também se é TCP, se é UDP, e eu consigo habilitar ou desabilitar, né? E eu tenho aquelas portas comuns, Battle.net e tal, e aqui já são coisas de comunicação, de jogos, né? AOE, não sei se alguém conhece, é Age of Empires. Também era um jogo bem famoso. Eu gostava, hein? Inclusive o último não, esse aqui é Sudden Strike. Bom, e aí eu consigo ir lá e trocar alguma porta para poder utilizar dentro da minha rede. Enfim, DMZ é uma configuração também muito utilizada para câmeras. Se eu quero liberar esse IP para poder distribuir câmeras. Ah, sim, gente, o Virtual Server também é muito utilizado para câmeras. Câmera normalmente tem que liberar 4 ou 5 portas. Antes de existir a nuvem, né? Agora a gente tem a nuvem e não precisa mais. Mas antes de existir, a gente tinha que liberar 4, 5 portas. Ainda existe muitos lugares que tem isso daí. O PNP a gente não costuma utilizar, tá? Security, isso é legal. Aqui, gente, o roteador, ele tem um firewall, ele tem uma proteção interna. Então a gente consegue vir aqui e desabilitar essa proteção se a gente quiser. A gente tem algumas outras coisas aí. Quando tem VoIP na empresa, a gente tem que desabilitar esse ALG. Eu só não lembro qual deles tem que desabilitar para ele funcionar melhor. Segurança, tá, gente? Então o nosso roteador ele nos provê um pouco de segurança também.
através desses protocolos aí, dessas proteções. Advanced não mexe em nada. Local Management. A gente tem algumas outras coisas aí. Esse Remote Management é muito interessante, porque algumas operadoras não deixam você acessar o roteador. Elas que acessam o remoto de onde elas estiverem. Então a gente não deixa você alterar a senha do Wi-Fi. Você tem que pedir pra gente. Aí eles vão lá, acessam o roteador e alteram a senha do Wi-Fi. Entendeu? É bem legal. Bom, Parental Control. Você consegue ter algum tipo de bloqueio para sites para crianças, né? Então, se por exemplo, no MAC address tal, eu consigo bloquear os sites tal. Ou liberar somente os sites tal. Beleza? Não se usa muito dessa forma aqui. Olha, ele até aparece o IP do meu computador. Se ele quiser bloquear aqui, ó, ele não vai deixar porque eu tô em outra rede, né? Mas se eu tivesse com uma rede aqui, eu conseguiria bloquear aqui os sites os sites de conteúdo adulto ou de jogos, por exemplo, eu não queria deixar meu filho jogar, né? Ou de filmes, séries, eu quero que ele só estude, né? E tudo mais. Consigo fazer isso em empresas também, né? Mas o pessoal utiliza outras formas, né, de bloqueio hoje em dia. Mas é uma opção, né? E é uma opção gratuita, né? Controle de acesso. Eu consigo também ter um certo controle de acesso dos sites que as pessoas entram, né? Ele tem até um setup aqui, ó, para a gente poder configurar. Se eu não me engano, são sites também, tá, gente? São sites também que eu consigo bloquear em toda a minha rede. Facebook, Instagram, WhatsApp, eu consigo bloquear esses sites para toda a minha rede e ninguém poder utilizar. Hoje em dia, gente, as empresas praticamente só bancos, tal, que não permitem, né? Mas as empresas de pequeno e médio porte não perdem mais tempo para isso não, porque todo mundo tem celular na mão. Para que o pessoal quer ficar mexendo em rede social no computador, né? Não sei. Tem gente que ainda quer mexer, né? E aí tem várias configurações aqui, host, target, shadow, mas não vamos focar nisso não. Advanced Routing, também a gente não vai precisar mexer. Bandwidth, também não. IPMAC, também não. Aqui, ARP List é legal. ARP List ele mostra todos os IPs, computadores conectados na minha rede. Se eu tivesse mais 10 IPs aqui, ele ia mostrar todos os IPs, MAC, address e tudo mais. Ele até aparece aqui um LOAD, né? Não sei nem o que é esse LOAD, mas tudo bem. IP, DNS dinâmico. Isso daqui, gente, é muito utilizado para fazer o acesso remoto para esse roteador de fora. Se, por exemplo, eu quiser fazer um acesso remoto no meu servidor da minha empresa, eu já liberei a porta lá em forwarding. Eu venho aqui e configuro um NoIP. Como que eu faço para configurar um NoIP? Eu tenho que ir lá no site do no-ip, no-ip.com. E faço um cadastro, certo? E coloco aqui o meu usuário e senha e o nome do domínio que eu quero, por exemplo, casa.no-ip.com. Esse é o acesso que eu quero para poder acessar meu computador remoto, ou uma câmera remoto, ou é o endereço do meu servidor de jogo, do Counter-Strike, por exemplo. Você podia passar esse endereço ao invés de passar um IP para as pessoas, né? E aí a gente pode salvar e ter esse endereço fixo, né? Ao invés de você ter um IP, por exemplo, qual que é o meu IP aqui? Vamos lá. Não me hackeiem, por favor. Já é 8h40, nossa senhora.
O meu IP aqui, ó, 177.124.155.248. É o IP da minha rede. É o IP aqui da minha casa. Então, eu consigo mascarar esse IP, que era esse endereço, com um nome, né? Por exemplo, casa.no-ip.com. Dessa forma, é só entrar nesse site, fazer o cadastro, cadastrar um domínio e colocar ele aqui, né? E salvar. Pronto. Olha lá, ele até tem o link para registrar. Existem outras empresas, DNS, Comesh.cn, que é da China, Comex, né? Esses dois aqui eu sei que tem opções pagas, tá? Mas também tem opções gratuitas. IPv6 suporte. Falamos sobre IPv6 nesse módulo, né? O que é o suporte ao IPv6? Ele permite que os computadores da minha rede tenham suporte ao IPv6. Bem legal. E aí ele tem até um IPv6 setup e tal, e a gente está ativado o IPv6. Não sei se algum de vocês tem PS4. O PS4 ele só funciona bem se você tiver o IPv6 habilitado e se o seu provedor ele trabalhe com IPv6. Se não, não rola, não fica legal, né? O Xbox ele funciona bem com os dois, não tem problema nenhum. Pelo menos o meu, né? Aqui em System Tools a gente tem a configuração de horário, né? Importante. Em diagnóstico, se a gente estiver tendo algum problema, a gente consegue fazer um ping aqui, por exemplo, uol.com.br. A gente vem e inicia o ping. Olha lá, não vai funcionar porque a nossa WAN não está ligada, mas se tivesse ligada, ele ia fazer um teste de comunicação com o servidor da UOL, né? Ou um traceroute. O que é o traceroute? Ele traça uma rota diretamente até o servidor que a gente quiser, né? Firmware upgrade. Os roteadores também têm atualizações para fazer, gente. Vamos ver se tem atualização dele aqui. Isso é importante. Eu tinha até colocado ele, né? Deixa eu ver se ele está aqui. TP-Link está aqui, ó. O site do suporte da TP-Link para esse roteador. Vamos ver se ele tem atualização de firmware. Olha lá, a última atualização que ele tem aqui, V1 151104 US. Hum, 1.0. É isso aí. Esse aqui está na primeira versão, né? Esse roteador aqui está na primeira versão, ó, 00000. V1 0000. A gente pode baixar aqui o arquivo de atualização e atualizar essa BIOS. Esse firmware desse aparelho. Para quê? Pode ter funções novas, pode ter correção de erros, né? Vamos ver se dá para fazer? Vamos tentar, né? Pelo menos esse aqui é usado, né? Não é um novo para a gente fazer cagada. Eu já fiz atualização de BIOS e não tive problema. De BIOS não, de firmware. E não tive problema com roteadores. Vou extrair aqui. Vou colocar na minha área de trabalho. Vou lá. E vou clicar em escolher arquivo. Na área de trabalho. Aqui, WDR. Se der ruim, não fui eu, tá? É nada, isso é de boa. Vamos ver o que vai mudar nessa atualização nova aí. Começando a chover aqui, vai começar um barulhinho. Mas a gente já tá acabando, então não tem problema. Sinal que a chuva que passou aqui chegou aí agora, hein? Andou uns quilômetros aí. Não, quando eu cheguei, a chuva tava chovendo quando eu cheguei, 7h30.
Pegou o Rodoanel e veio para cá. Olha lá, deu certo. Olha lá, software upgrade successfully. Successfully. E reiniciando. Quando é roteador de cabo, acho que passou de uns 60%, ele já vai funcionar. Vamos ver se já vai. Ou eu tô errado, né? Alguns funcionam. Não, tem que esperar um pouquinho mesmo. Mais um pouquinho. Eu acho que ele zerou. Só pode. Vamos ver aqui nosso querido ipconfig. Olha lá, zerou o roteador. Mas tudo bem. Tudo que a gente está fazendo aqui é para treino mesmo. É para não ter essa experiência na hora que chegar no cliente lá e tomar um susto, né? Então, gente, a atualização de firmware, olha como é que mudou. Agora eu digito aqui usuário e senha. Ô, professor. Oi. Aí quando você fala que zerou, é porque ele voltou para aquela configuração inicial lá do IP, né? Porque tinha mudado. Exatamente, ele resetou. Ah, tá, suave. E ó, mudou, você viu que a interface primária ali já mudou. Aqui, se a gente vier no firmware upgrade, ele mudou aqui 3.14, não mudou muita coisa aqui não. Não lembro aqui sobre o réu. Mas aqui acho que manteve a mesma coisa. Mas ele atualizou, de qualquer forma, né? Vamos ver aqui no que você tá, se ele mudou alguma coisa. Mesma coisa. Tal, tal. Mudou foi nada, né? Deve ter mudado alguma parte de programação interna dele, mas nada que a gente possa notar. Bom, aí aqui a gente voltando aqui. Aqui a gente pode voltar para os padrões de fábrica, como a gente fez no comecinho da aula. Backup Restore. Depois de fazer toda a configuração, gente, o que a gente deve fazer antes de fazer uma atualização, por exemplo, é uma boa, né? Vir aqui e fazer um backup do arquivo. E para a gente restaurar esse backup, quando a gente tiver zerado o aparelho, a gente põe aqui em escolher arquivo. Por exemplo, aqui foi para a pasta downloads. Venho aqui em config.bin e ele vai abrir. E aí eu venho aqui em restore. Já vai restaurar o conteúdo de configuração, né? Reboot vai fazer um reinício do roteador automaticamente, né? Password, a gente consegue alterar a senha do nosso roteador. Então, a gente pode alterar o usuário, a senha, a gente pode colocar aqui user, a senha user, por exemplo, e pronto. Olha lá, vamos lá, user, senha, user. Beleza? E aí a gente tem uma segurança maior para não é todo mundo poder ficar mexendo no nosso roteador, alterando senha, vendo senha e tudo mais, né? System Log vai mostrar as configurações que a gente fez aqui, ó. Cadê a atualização aqui? Apareceu um monte de coisa, né? Que a gente fez hoje. Mas aqui aparece tudo que a gente configura. Eu acho que não aparece atualização. Mas tudo bem. Estatísticas vai mostrar os pacotes que estão sendo enviados, os bytes. Só que você tem que ativar ele para poder funcionar, né? Aí ele vai mostrando para a gente os pacotes, os segundos,
os protocolos que estão sendo habilitados. Isso aqui eu não costumo utilizar muito não, tá? E por último, o logout. O que é o logout? Ele vai bloquear para ninguém poder mexer mais, a não ser que a pessoa logue novamente. Beleza? Pessoal, dúvidas roteador? Do básico ao avançado. E aí? Acho que eu não tenho nada para perguntar, não. Não? A dúvida vai surgir na hora. Tipo, como que eu faço para mudar o IP da LAN? Aí você vai ter que vir aqui e dar uma olhada nas opções para ver onde você vai achar, o que, que você precisa achar, né? De cara a gente não precisa não ter nenhuma dúvida, mas depois surgem, né? É aquele negócio, gente. No YouTube a gente tem tudo relacionado a todos os roteadores. Como liberar a porta, como configurar o roteador tal, como configurar. E não é só TP-Link, não, tá? D-Link, TP-Link, Mercosys, Cisco, Linksys, Tricom e N outras marcas de rede, tá bom? O importante é vocês terem a noção, mais ou menos, de onde está cada coisa, né? E para que ele serve, com certeza, né? Bom, gente, por hoje, então, é isso aí. Eu já resetei ele aqui para poder deixar tudo certinho, né? Como estava antes. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, atividade lançada daqui a pouquinho. E amanhã revisão e prova, tá? Revisão das 7 às 8. Vamos começar às 7 em ponto. E terminar antes das 8. E prova das 8 em diante. A prova é enviada no Classroom. Vocês fazem a prova lá e Google Forms, né? Só responder e já era. Vocês já veem a nota na hora. Beleza? Beleza. Pessoal, a revisão é importantíssima. Por quê? Comigo a revisão funciona assim. Eu abro a prova no meu computador. Claro que vocês não vão ver ela. Não vão vê-la, né? E eu vou dando a revisão em cima da prova. Então, tudo que eu falar na aula vai ser da prova. Beleza? Não tem segredo. Beleza. Amanhã eu tenho um compromisso em Cotia, mas eu vou ver se eu volto voado aí para ver se eu... Senão eu vou ter que assistir pelo celular mesmo essa revisão aí, entendeu? Mais importante que a aula de hoje é a de amanhã. Não, beleza. Qualquer coisa eu paro aí na rodovia aí para assistir do celular. Não, vai pondo no celular lá e vai dirigindo. Já fiz isso. Aí é embaçado. Não, mas beleza, eu dou uma me virada lá. Fechou, gente. Uma boa noite para vocês. E até amanhã. Até amanhã. Valeu, professor. Boa noite. Valeu. Falou, Guilherme. Falou.